Vamos lá? Pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui da onde a gente parou, né? Pelo que eu vi, a gente parou no momento consumativo, né? A gente estava falando de consumação, íamos começar a consumação tentativa, é o que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que os crimes patrimoniais, roubo, furto e a maioria deles, mas principalmente roubo e furto, que é o que a gente vai focar, primeiro no furto agora e depois no roubo, é que são crimes materiais, ou seja, aqueles que exigem para a sua consumação um resultado naturalístico, ou seja, uma mudança no mundo exterior. Essa mudança no mundo exterior sempre foi aquela inversão da posse, ou seja, aquele processo de retirada da posse, né, da res, da posse da vítima, indo em direção ao autor. Só que tem alguns detalhes aqui que eu quero explicar para vocês. A gente vai estudar como era, a gente vai estudar como é e a gente vai estudar a crítica. Então, a primeira corrente que fala do momento consumativo dos crimes patrimoniais é a teoria, né, da Contretácio, né, a corrente que adota essa teoria, que diz o seguinte: a consumação se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa ali realizada, dispensando o seu deslocamento. Então, talvez seja aquela menos garantista, ou seja, aquela em que bastaria o agente ter contato com a coisa, ou seja, está na frente, hello, consumou. Pode passar, Jéssica. Segunda corrente, teoria da Amoso. Essa teoria diz o seguinte, que a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ou seja, há uma perda de disponibilidade da coisa pela vítima, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica. E eu já adianto para vocês, essa é a corrente que prevalece. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o agente chega e, objetivando a subtração, ele retira a coisa da mão da vítima ou da esfera de disponibilidade da vítima, a ponto de a vítima, digamos, perdê-la, ainda que momentaneamente. E qual que é a grande questão aqui? Vocês podem perceber que ela perde momentaneamente. Se eu vou e tiro a bolsa e sou pego 2 metros na frente, ela até foi desapossada, mas vocês não podem dizer que eu seria capaz de servir-me da coisa como se dono fosse. Porque alguém que pega uma bolsa e só tem assim segundos até ser pego, ou até minutos, você não pode dizer que eu tenho aquela tranquilidade para dar uma destinação econômica à coisa segundo o meu interesse. Então, embora essa corrente seja que prevaleça, a teoria da moça, então, pela qual o momento consumativo, o momento em que a vítima considera-se consumado delito, o momento em que a vítima perde a disponibilidade da coisa, você não pode deixar de reconhecer que, e aí isso independentemente da posse mansa e pacífica, que o agente não teve como dar a destinação econômica à coisa como se não fosse. E vejam, o que é ter posse no Código Civil? Exatamente isso. É aquela capacidade que você tem de dar uma destinação econômica à coisa, ainda que você não esteja com ela assim na mão, né? Se você deixa ela num cantinho, dando a ela uma destinação econômica, você monta uma barraquinha com um stand, com uma propaganda e deixa ali, e você é remunerado por aquilo. Você está dando, você pode até sair dali, comprar um cachorro quente, sair do local, mas você está dando a destinação econômica àquilo. Não pode dizer que você perdeu a posse, você deixou sozinha a coisa, mas assim, você está ali dando a ela alguma destinação, e esse é o ponto. O Nelson Brie e Margareth de Noronha perceberam isso há muito tempo atrás. E é por isso que eles diziam o seguinte, eles aplicavam essa teoria, que aí eu vou passar a gente para a quarta corrente, que é essa teoria, pode entrar, boa noite, para a quarta teoria, que é a teoria da Ilácio, dizendo que o momento consumativo, para você considerar que haveria consumação, você precisaria da posse mansa e pacífica da coisa apoderada. Ou seja, eles diziam o seguinte, eu até coloquei na nota de rodapé, depois vocês deem uma olhada. Porque ele fala assim, olha, é muito pouco você dizer que a vítima foi desapossada. Eu até posso dizer que criou um risco relevante a partir dali, que já iniciou a tentativa. A questão é, para que eu possa de fato considerar consumada, eu tenho que dar ao agente um tempo necessário para que possa dar uma destinação à coisa, e aí eles chamam de posse mansa e pacífica, independentemente de vigilância alheia, independentemente de qualquer tipo de perseguição.
E aí sim eu consideraria consumado. Tanto que, nas situações em que o agente se apossava da coisa e saia correndo e logo em seguida era pego, você poderia perguntar para a vítima ou qualquer pessoa: ele te furtou? Não. Aí a vítima fala: não, ele tentou. Então isso está até no linguajar comum. A partir disso, Nelson Murray elabora essa ideia, e o que vem prevalecendo é justamente na quarta corrente da Ilácio, sempre prevaleceu nesse sentido. Todavia, e nós não vemos razão para a mudança, que não apenas o recrudescimento do punitivismo, para que você mude essa questão, certo? Você tem, entre a teoria da moça e a teoria da Ilácio, tem um intermediário que é a Blácia, fala que a consumação ocorre quando a gente, depois de apoderar essa coisa, consegue deslocá-la de um lugar para o outro, ainda que não tenha aproximação pacífica, né? Então, assim, daria na mesma o cara que... Então, vamos colocar os 4 exemplos. Então, o sujeito vai subtrair uma bolsa. Ele chega, tocou na bolsa. Primeira teoria, que é a teoria da contectácio, né? Pode entrar. Boa noite. O sujeito encosta na coisa. Pela teoria da contectácio, consumou. Perfeito. Sujeito tira da esfera de disponibilidade da vítima. Teoria da amócio. Consumou só aqui. Sujeito começa a correr. Teoria da Blácio. Deslocou, consumou. E a última teoria, que exige mais, que é a teoria da posse mais pacífica, que é da Ilácio. Então, esses 4 momentos. O que eu quero dizer para vocês é que, uma vez que o crime de furto é um crime patrimonial, é um crime material, e que exige a realização de um resultado naturalístico, ou seja, uma mudança efetiva no mundo exterior, a meu ver, isso só ocorre com a teoria da Ilácio. Certo? Perfeito. Podemos, inclusive, pode passar, gente. Pode passar. Inclusive, até interessante que uma vez eu tive um caso em que o sujeito, e aí transferindo para o crime de roubo, em que essa seria a mesma coisa, né? Mas o sujeito deu voz de assalto para a pessoa. Ele deu voz de assalto. E aí, e era numa moto, né? Falou assim: desce da moto. A pessoa desceu da moto. Ele subiu na moto, ele não conseguiu nem ligar. Ou tinha uma viatura ali, ou sei lá, um policial civil paisana, e já capturou. Mas veja, você vê que nem a coisa saiu do lugar, né? Então assim, o cara deu a voz, o sujeito saiu, ele montou, mas a própria coisa, a moto nem foi ligada, para o cara quando saiu desligou a moto, sabe? Ele nem ligou assim. Então você vê, não houve nem deslocamento. E aí foi uma tentativa clara, né? Porque não tem como você dizer que houve um efetivo desapossamento. E um detalhe que eu queria dizer para vocês: o NUT tem uma opinião meio intermediária, que não foi colocada aqui. Ele diz o seguinte: olha, tudo bem que eu entendo que quando a vítima é desapossada, já consome. Isso é o que está prevalecendo. Mas ele diz, não deveria ser assim. Mas, como uma postura intermediária, o que ele sugere? Que o agente saia do campo de visão da vítima. Ele diz assim, olha, não basta o agente ir e tomar posse da coisa, ou seja, desapossar a vítima, para que haja consumação. Se ele sair correndo, para que a gente considere que haja consumação, ele tem que pelo menos sair da esfera de vigilância da vítima, né? do campo de visão. Se ele sair, tudo bem. Se ele não sair, a vítima sair atrás, ele falou, aí eu acho que esse é um critério distintivo relevante. Ele põe isso. Saber que o STJ, o STF entende que o crime se consuma conforme a teoria da moça, ou seja, o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para poder do agente sem necessidade de haver posse pacífica. O que eu acho que vocês teriam que sustentar numa prova de defensoria pública é que o critério científico mais adequado, uma vez que o crime de furto é um crime material e exige essa mudança, né, da realidade, do resultado naturalístico, a teoria que mais se adequa a essa teoria da Ilácio e, portanto, haveria uma tentativa. Todavia, não se desconhece o entendimento, eu quero dizer que pacífico, né, do Supremo e do STJ, todavia não é um critério que guarda correspondência com os critérios científicos de imputação do fato a alguém, né, de consideração da diferenciação entre consumação e tentativa. Importante. Há posicionamento em que esfera pessoal, há posicionamento em que a coisa não precisa sair da esfera pessoal ou profissional da vítima, bastando a perda de disponibilidade sobre o bem. E ele dá um exemplo assim: a empregada que esconde embaixo do sofá os bens que pretende posteriormente levar para casa. Aí,
Qual que é a ideia? Então a pessoa quer levar, mas ela só esconde para levar num outro dia. Haveria uma perda de disponibilidade pela vítima. A gente fala, olha, tanto é errado essa ideia da amócio, que você imagina, e se houver desistência voluntária? E se ela faz isso objetivando, mas a desistência fala, não está certo isso, e devolve. Entendeu? Você vai dizer que houve uma consumação e depois um arrependimento posterior, né? E aí você só vai reduzir a pena? Não, né? O arrependimento posterior é artigo 16, né? Não, você vai dizer que não houve uma consumação, houve uma perda momentânea da disponibilidade, entendeu? Você tem que antecipar, e antecipar desse tanto, você não tem mais muito como falar de tentativa, né? De furto. Você só teria como falar de tentativa de furto se de fato a pessoa não conseguisse se apoderar, ela, digamos, é capturada quando entrou na residência, mas não conseguiu levar, ou quando estava só separando as coisas. Mas eu acho muito complicado, porque você reduz demais, né? E então, bom, a gente está falando que a tentativa é admissível e trata-se de um grupo existente de tentativa. Beleza, pode continuar. Ó, isso aqui é interessante. Eu tenho uma súmula sobre isso, mas eu não especifiquei isso. Eu tenho uma peça sobre isso que foi muito legal. A vigilância constante em estabelecimentos comerciais não torna por si só o crime impossível, apenas dificulta a ação do agente. Tem uma súmula do STJ que fala exatamente isso. Olha, tinha uma alegação, o Nutt coloca isso no livro dele, né, ele admite isso, assim, a questão do sistema de vigilância. Mas olha como que a coisa era colocada antigamente. Diz assim, a existência de sistema de vigilância num estabelecimento comercial torna o crime impossível, porque, né, as pessoas estão vendo, a pessoa é pega sempre e tudo mais. E aí veio a súmula e fala, olha, a vigilância constante nos estabelecimentos através de sistema de monitoramento não impede por si só a consumação do crime. E de fato não impede. Mas a questão é que na realidade não é assim que a coisa ocorre. A questão como ocorre na realidade é sim um crime impossível em boa parte das vezes. E eu exemplifico. Muitas vezes o sujeito adentra no estabelecimento e na intenção de subtrair, ele fica aí, olha para um lado, olha para o outro, vê a melhor situação, acredita que não está sendo vigiado, subtrai, assim, né, toma uma coisa para si, sai para um canto e é pego logo em seguida ali na frente do estabelecimento. O que muitas vezes ocorre, e é o que a gente alega a partir do próprio depoimento das vítimas e testemunhas que participaram da situação. É o seguinte, muitas vezes a pessoa entra, existe um sistema de vigilância que realmente por si só não faz nada, mas a conjugação do sistema de vigilância com o sistema de segurança presente no estabelecimento e que mantém um contato constante com o sistema de vigilância torna assim impossível a consumação. Porque o que acontece? Os próprios estabelecimentos comerciais, isso eu já ouvi não só de policiais militares, mas dos próprios seguranças, são orientados a não abordar a pessoa dentro. Primeiro porque a pessoa pode desistir voluntariamente, até porque também causa outros problemas. Então eles sempre orientam a abordar a pessoa já do lado de fora. E o que eles fazem? Eles fazem isso de uma forma muito bem sucedida. Então o sistema de monitoramento detecta que a pessoa entra, detecta muitas vezes que a pessoa subtraiu. A pessoa que está no monitoramento avisa a segurança, o segurança avisa os outros seguranças e eles montam uma campana lá fora. E a orientação é até todo mundo se fazer meio distraído para não dar a entender que viram. Mas todo mundo já viu e já montou um cerco. E até em duas camadas, um cerco inicial e um cerco maior. E aí o que acontece? Esperam o sujeito sair. Quando ele já despercebido, achando que deu tudo certo, está ali tranquilo, aí que eles fazem a abordagem. Mas, e aí vocês veem, houve uma conjugação entre o sistema de monitoramento eletrônico, mais o sistema presente de segurança, que estava a todo momento interligado e com comunicações recíprocas, e ao mesmo tempo abordaram lá fora por opção própria, ou seja, porque achariam que abordar lá fora é uma recomendação para você não fazer nenhuma discriminação, mas também porque talvez seja mais eficaz, porque você teria mais espaço para abordar o sujeito. Lá dentro fica um negócio meio tumulto, correria e tal. Então, agregando esses três elementos, você tem um crime impossível. Basta saber se a ação do agente foi monitorada desde o início e se, através desse monitoramento desde o início, foi possível montar um sistema de segurança eficaz antes que o agente pudesse esboçar uma reação maior. Até porque a gente alega o crime impossível em relação à eficácia do meio que o agente escolhe para a consumação do resultado. Porque o cara fala assim,
O meu meio era esse, é ir lá, subtrair, tentar passar e sair correndo. Isso a gente fala não tinha potencialidade lesiva para furar o sistema de segurança, né? Da forma como ele foi montado nessa conjugação câmeras com um sistema físico. E aí ele não tentou, por exemplo, quebrar a coisa, ameaçar ninguém, xingar ninguém, até eventualmente usar uma faca. O meio dele era só aquele, e aquele meio só não era suficiente para vencer a barreira imposta pelo sistema de vigilância. Daí que, de fato, a súmula está certa do STJ. A existência de sistema de segurança não impede por si só a consumação do resultado. Todavia, o que você tem no caso concreto é algo muito mais complexo disso, a conjugação de forças, nesse sentido, que neutralizam a eficácia lesiva da conduta do agente. Certo? Bom, aqui a gente começa a falar da causa de aumento da pena em razão do repouso noturno, que é o parágrafo 1º do artigo 155 do furto. Então diz, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Certo? Perfeito. Então, eles dizem assim, eu até deveria mudar aqui, né, eu coloquei prevalecia, eu acho que eu peguei a outra, mas assim, prevalecia que essa causa, sempre prevaleceu, que essa causa de aumento só incide no furto simples, porque ela só se refere ao caput, porque você tem o parágrafo 1º que já está logo em seguida ao caput, e por aquela lei, tem uma lei que eu acho que eu passei, vocês vão ver no JP, que é a lei que ensina, ela estabelece como deve ser feita a redação de outras leis. Fala, olha, o parágrafo deve aclarar tudo que está dito no caput, as alíneas servem para exemplificar. Ele vai falando tudo isso. Tem uma lei, acho que 95 de 98, 92 de 95, não lembro exatamente, mas tem ela no JP. É o artigo 18, inciso 3C, acho que é, não sei. Tem aí no rodapé. Estou dizendo assim, seguindo a lógica de que o parágrafo complementa o caput, é isso, só se aplicaria ao caput. E sempre foi essa a jurisprudência. Só que recentemente a coisa mudou. E mudou justamente porque o parágrafo 2º, que é o privilégio, se aplica também aos casos de homicídio qualificado. E aí o privilégio está no parágrafo 2º e a qualificadora está no parágrafo 4º. E aí então, como o parágrafo 2º não se aplicaria a hipótese do parágrafo 4º, não teria por que o parágrafo 1º também não se aplicar aos crimes qualificados. Mas em tese, a ideia era de que o parágrafo 1º do repouso noturno só se aplicava ao caput. E aí, bom, o STJ mudou esse entendimento, né? Ele falou assim, olha, como o parágrafo 2º se aplica ao parágrafo 4º, né? Essa ideia de localização topográfica não vai ser o critério. Ou seja, o parágrafo 1º se aplica às formas qualificadas e não só ao caput, assim como o parágrafo 2º, que é privilégio, se aplica ao caput e também às formas qualificadas. Né? É isso. É só voltar aqui. Jéssica, a lei 95 de 98, artigo 11, 3C, ela fala que para a obtenção de ordem lógica, né, todas as leis têm que ser redigidas com clareza, precisão, ordem lógica observadas para esse propósito as seguintes normas. Para a obtenção de ordem lógica, se processar por meio de parágrafos os aspectos complementares à norma do caput. Entendeu? Era essa legislação aqui. Bom, perfeito. Então, ok. A gente está dizendo então que o repouso noturno, em tese, por esse novo entendimento do Supremo, do STJ, se aplica também à forma qualificada. A incidência desse aumento de 1/3, né, impede a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do processo, pois o aumento de 1/3 torna a pena mínima maior do que 1 ano. Né? Se a pessoa está sendo processada por furto simples, com essa causa de aumento de repouso noturno, não caberia propositura de suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima ficaria acima de 1 ano. Já o furto já é 1, com essa causa de aumento já dá 1/3, né? Então 1 ano e 4 meses. Agora, se for um homicídio em repouso, um furto simples, com essa causa de aumento de repouso noturno, mas tentado, aí você tem que levar a tentativa para o máximo. E aí caberia, porque ficaria menor que 1 ano. Só para lembrar, quando a lei exige, como critério para sua incidência, no caso, o artigo 89, se a pena mínima for 1 ano, a doutrina diz, olha, você tem que pegar
se foi imputado furto tentado, você tem que considerar a menor pena aplicada, ou seja, o maior aumento, maior diminuição, perdão, a diminuição de 2/3. Você tem que levar até 2/3 e aumentar de 1/3. Vai aumentar de 1/3 e diminuir de 2/3. E isso seria menor abstratamente a 1 ano. Quando a lei diz que o limite para a sua aplicação é a pena máxima, você tem que pegar o máximo previsto em abstrato e com as causas de aumentos imputadas, o máximo. Certo? Essa aqui é só para vocês saberem como isso ocorre. Bom, só para saber aqui que assim, o repouso noturno é o período em que à noite as pessoas se recolhem para o descanso diário e não abrange as pessoas que trabalham à noite e descansam durante o dia. Ou seja, a prática de um furto à noite de alguém que está trabalhando, né, não exigiria esse tipo de aplicação. Tem um problema, porque eles falam assim, e a jurisprudência está bem ruim, porque ela não fala especificamente do estabelecimento. Em alguns casos ela fala do estabelecimento, em outros casos ela fala do bairro. Porque eles falam assim, o repouso noturno é aquela ideia de que na rua normalmente as pessoas estão dormindo, normalmente, e as pessoas não podem acudir. Tanto que serviria para estabelecimentos comerciais. Se você aplicasse um furto à noite no estabelecimento comercial, não é que tem ali alguém dormindo, mas as pessoas ao entorno estariam dormindo, não teria atividade, e aí, portanto, ficaria mais fácil você subtrair porque outras pessoas não viriam acudir. Então, se está vendo que o referencial não está sendo o local, está sendo o bairro. A jurisprudência oscila nesse sentido, né? Aqui a gente sempre estabelece, isso está no livro, e fala assim, olha, se a pessoa tem esse turno invertido, tomando como referencial a própria casa, não é que está dormindo, né? É que ela está trabalhando, pode até não estar ali, mas assim, ou às vezes pode estar ali, né? Está trabalhando noturnamente ali. Se tiver tendo um movimento, acho que quando o critério é a casa, se tiver tendo movimento ali à noite, as pessoas não estão dormindo, tem movimento, você não pode considerar como repouso noturno. Talvez essa ideia aqui, assim, aquele local está desguarnecido, né? Portanto, você poderia aplicar. Só para vocês verem os exemplos. Ó, esse período depende dos costumes da localidade, então é o costume gerando esse tipo de coisa. É um costume interpretativo. Se ocorre, por exemplo, você tem que diferenciar entre zona urbana e zona rural, que o período noturno lá começa mais cedo, né, na zona rural, 6 da tarde, por exemplo. E o Rogério Sanches, da onde eu tirei essa parte, ele entende que essa majorante se aplica somente quando o furto atenta contra uma habitação, local de moradia, permanente ou provisória, inclusive crédito de moradia. Que isso não poderia ser usado para estabelecimentos comerciais fechados à noite. Ele fala, então ele coloca como referencial o fato da pessoa, de ter alguém ali dormindo ou não. Né? Ele fala, ó, porque repouso noturno é repouso, é lugar de moradia, é lugar de descanso. É isso que você tem que falar. O estabelecimento comercial teria que sair fora. Prevalece todavia a incidência quando a cidade ou local repousa, pois aí a vida desaparece, facilitando as circunstâncias para essa prática. O STJ reconheceu a aplicação do furto em estabelecimento comercial, então sim, tem essa decisão em que há um furto à noite, né, durante o repouso noturno, e aplicou esse aumento. Só que o Rogério falou assim, está falando de repouso, lugar de moradia, então a gente tem que considerar estritamente, uma interpretação restrita, que só em locais em que as pessoas estão dormindo e, portanto, as pessoas que estão no local não conseguem defender o local. Né? O Rogério nem acha, ele acha que essa questão da vizinhança não é um referencial. O referencial é o local e tem que ser casa e, né, e não tem que ter, digamos, pessoas ali naquele momento que possam defender no período noturno porque estão em repouso. Ele tem até um posicionamento bastante garantista nesse momento, né? Então essa primeira corrente que você tem, incide o aumento se o imóvel é habitado e com moradores repousando, e a segunda corrente que diz, que é do STF do STJ, que incide o aumento mesmo que o imóvel esteja ocasionalmente desabitado. Sabe por quê? Pensa em locais de praia. E eu acho essa visão até meio... não sei. Eu acho meio equivocada realmente. Mas pensa, você tem uma casa de veraneio na praia. E ela foi invadida, né? Subtraíram coisas no período noturno. E aí você mas o período noturno é um momento de repouso, que não tem ninguém ali para protegê-la.
Mas não tem, ninguém vai protegê-la nunca, né? Porque ela nunca é habitada, né? Só se de fato você pensar na ideia de que existe um caseiro e tal, mas que não é, sabe? Já é extrapolar demais. Isso acaba prevalecendo, então, como referencial, se... E aí, gente, tem um pensamento mais punitivista que, em tese, é que vocês precisam colocar se o concurso não é defensoria. Se o concurso for defensoria, vocês fazem essa análise crítica. Façam análise crítica. Olha, não há diferença nenhuma em termos de casa de veraneio entre o período diurno e noturno, porque em ambos os períodos ela está igualmente desguarnecida, porque não existe ninguém que ali reside que a tutele do ponto de vista interno ali, certo? Mas tem essa ideia. O que a gente acaba aí colocando em resumo em algumas coisas da jurisprudência, se cai em primeira fase, sempre de uma prova mais tradicional, mas a gente sempre coloca a crítica aqui da defensoria, é o seguinte: quando o furto ocorre no interior de uma residência ou em suas partes externas, como garagem, jardim, ou quintal ou varanda, então, mesmo assim, individualmente, não precisa ser só de dentro, né? Pode ser no varal, no quintal, varanda, essas coisas, né? O cara subtrai o vaso, aquelas coisas. Nem que vaso, né? Significante. Quando o furto ocorre no interior de uma casa na qual não existe nenhum morador naquele momento, e aí a casa de veraneio, ou quando os moradores viajam, isso por um entendimento tradicional. Quando o furto ocorre em um estabelecimento comercial fechado à noite. Com aquela ideia, com aquela crítica do Rogério, ele fala, gente, eu acho que estabelecimento comercial não entra nisso, porque esse não é um objeto de proteção. Você fala, até porque esses estabelecimentos comerciais à noite, o sujeito sai, mas deixa o alarme, né? Sai e deixa um monte de coisa. Então, mas ela não incidiria quando o furto ocorre em estabelecimento comercial que, embora à noite esteja aberto, porque ele tem uma visão, uma vida, né, cotidiana que o super, né, supermercados, várias farmácias, 24 horas, essas coisas. Não ocorre quando ocorre em residência durante uma festa, na qual os moradores estão todos acordados ali, então faz diferença se é noite de dia. Pode passar, gente. E se o furto ocorre na rua também, né? Que o objetivo não seria a tutela da casa ou do local de repouso, certo? Pessoal, o que a gente vai falar do furto privilegiado agora é o furto mínimo. Isso é bastante interessante em termos de teses e peças da defensoria pública. É o seguinte, olha o que ele diz. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuindo de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, reclusão, detenção, diminuir de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Mas olha os requisitos: primário e pequeno valor a coisa. Então, primeira questão, requisitos cumulativos. Primeiro, agente primário, que é o requisito subjetivo. Pode passar, Jéssica. E aí você tem duas correntes. Uma que diz o seguinte: primário é a pessoa que não ostenta nenhum passado criminal. E aí, portanto, você engloba primariedade e incidência e bons antecedentes e maus antecedentes. Esse outro diz assim: primário, que é o conceito exato, preciso do código, é o que não é reincidente, é definido por exclusão. Ou seja, ainda que tenha condenações por fatos pretéritos, maus antecedentes. Qual que é a grande questão? E talvez eu preciso explicar isso para vocês com uma certa... Eu acho que o Thiago já falou, mas eu já quero rememorar e talvez de acordo com o que é o entendimento agora do Supremo, certo? Olha o que a gente tem. É o seguinte: se você tiver um fato 1, certo? E aqui está o fato. E aí ele pratica um crime aqui. Depois ele pratica um fato 2, fato criminoso 2. Aqui, pouco tempo depois. Aí começa tanto o processo pelo fato 1, eu vou colocar P1, quanto o processo pelo fato 2, que eu vou colocar P2. Certo? Os processos começam. Aí é o seguinte: o processo P2, o processo P1 se desenvolve, e aí aqui você tem uma sentença condenatória, aqui, e o processo 2 se desenvolve, e ele culmina com uma sentença condenatória 2. Bom, o que você está vendo aqui? Você está vendo que teve um fato 1 anterior e um fato 2 posterior, certo? Certo. E o fato 1 foi sentenciado antes. E eu vou dizer, que aqui para você considerar, você precisa do trânsito em julgado, certo? Vamos considerar que aqui ninguém recorreu. Porque
Se não houver trânsito em julgado, ou seja, se o réu recorre, ou até se o MP recorre, se não há trânsito em julgado aqui, ó, se não trânsito em julgado, o que incide? A súmula 444 do STJ, que diz que processos em curso não podem servir a títulos de antecedentes, certo? Ou seja, a existência de um processo que está tramitando, ainda que eu fui condenado no passado, por um fato passado, mas o processo ainda está tramitando, não houve trânsito em julgado para a defesa, mas acho que até para a acusação também, isso serve. É isso aqui, se vigora a presunção de inocência. Você tem a súmula do STJ e tem jurisprudência do Supremo, embora o Supremo disse que queria mudar. Senão ele não queria mudar. Mas, ó, então é o seguinte, o que você tem? Você tem o fato 1 e o fato 2. Um ocorreu depois do outro. E você tem o processo 1 e o processo 2. Certo? E antes que o processo 2 fosse... antes que houvesse uma sentença condenatória 2, houve uma sentença condenatória no processo anterior com o trânsito em julgado. Essa é a hipótese, a única hipótese hoje constitucional de maus antecedentes. Certo? Então você tem fato 1, depois fato 2, os processos tramitam, e o processo do fato 1 transita em julgado uma sentença condenatória para a defesa, antes do fato 2, do processo 2 produzir a sua sentença. Certo? Isso é maus antecedentes. Enquanto tiver processos em curso, não cabe, não há que se falar em maus antecedentes. Agora, quero que vocês entendam uma coisa, porque isso já é um entendimento supremo. Isso aqui é maus antecedentes? É. Olha agora. O sujeito pratica um fato 1. Aqui. Aí ele é processado. E aqui combina com uma sentença condenatória 1, que transita em julgado, que condena o sujeito a pena de 1 ano. Ele não recorre. Perfeito. Aí, vamos supor que ele cumpre 1 ano. Cumpre 1 ano de pena. E aí, depois de que ele cumpriu, houve uma decisão que extinguiu a pena. Certo? Ele cumpriu. Assim que isso acontece, ele tem que verificar. Vamos supor que transcorrem 5 anos. E esses 5 anos é chamado de período depurador. Eles chamam de período depurador da reincidência. Então, ó, foi condenado, praticou um fato, foi processado, foi condenado, 1 ano de pena. Transitou em julgado porque ele não recorreu. Perfeito? Ele cumpriu a pena. E aí você pode falar assim, ó, ele cumpriu a pena e houve extinção da pena. Mas pode ter vindo aqui no meio, ó, um decreto de indulto, que também extingue a pena. Certo? Pode ter um decreto de indulto. Qualquer causa de extinguibilidade. Eu estou considerando que ele cumpriu a pena aqui. Cumpriu a pena. Passaram-se 5 anos. Passaram dos 5 anos, ocorre o período depurador, a partir do qual ele é tecnicamente primário. Certo? Nossa, eu vou esquecer tecnicamente primário, TP. Tecnicamente primário. Perfeito. Se ele praticar o fato 2 aqui, ele é considerado de bons antecedentes. Não é mais considerado de maus antecedentes. Essas duas hipóteses que eu falei, eram as duas hipóteses anteriormente de maus antecedentes. Hoje, só aquela que eu falei antes vigora. Essa aqui, não mais. Certo? Porque eles falam assim, olha, se não serve para reincidência, que é o pior, né, que é um agravante que tem mais efeitos do que maus antecedentes, não deve servir para maus antecedentes, que a reincidência é uma modalidade qualificada dos maus antecedentes, né? Não seria eterno, né? Exato. E até exatamente isso que você falou. Eles alegam direito ao esquecimento, senão você aprisiona o sujeito ao passado, independentemente dos esforços que ele faz para, digamos, se ressocializar, né? Naquelas críticas que a gente tem. Mas assim, e você também tem o direito ao esquecimento, tem essa proposta ressocializadora da pena,
desestigmatizante, né? Porque esse é princípio da Constituição, dos Tratados de Direitos Humanos e da própria LEP. Certo? O Supremo falou que não é razoável você julgar diferente. Então, gente, é o seguinte, o que vocês têm que ver aqui? Que a lei fala primário, então primário é o não reincidente. Se o sujeito não for reincidente, ele pode até ter os maus antecedentes. Porque, sabe naquele exemplo que a gente deu no passado? O sujeito não era reincidente. Ele tinha maus antecedentes, mas não era reincidente. Por quê? Porque para ser reincidente, ele tem que praticar o fato pela própria disposição do artigo 63, pós trânsito em julgado para ele de uma condenação. Então, para ser reincidente, o que acontece? Fato 1, né? Ele pratica, ele vai naquele processo, e aqui você tem uma sentença condenatória 1 e transita em julgado para defesa. Certo? Aqui. Aí se ele pratica, vamos supor de novo, 1 ano, ele tem que cumprir 1 ano em regime aberto, né? A partir desse 1 ano, ele cumpre 1 ano aqui, e aqui é extinta a pena. Tem mais 5 anos de período depurador. Se ele está, por exemplo, em regime aberto e pratica um fato aqui, ou pratica um fato aqui, ele é reincidente. Porque quem é o que é reincidente? É aquele que pratica novo fato criminoso posterior após o trânsito em julgado para defesa de sentença condenatória, estando este fato certificado em certidão cartorária que tem que cumprir. Certo? Porque você tem que se atentar para a prova. Na nossa visão, na visão de muitas câmaras do TJ, a folha de antecedentes é um mero documento informativo que demanda a partir disso a pesquisa específica para que um servidor com fé pública que vá lá no processo, analisa e atesta, diga se o sujeito se transitou em julgado para defesa ou não, se houve recurso, se não houve, o que é que aconteceu. Mas então você tem que entender que primário é aquele que não é reincidente. E você pode ser reincidente sem ter maus antecedentes, ter maus antecedentes sem ser reincidente. Certo? Dependendo do contexto em que você pratica. Mas reincidente você tem que praticar um novo fato criminoso após o trânsito em julgado da defesa, quando ainda não tem o transcurso do prazo do período depurador. Se ele praticar depois dos 5 anos, já é tecnicamente primário, não tem maus antecedentes nem reincidentes. Agora, se tem aqueles dois fatos, e fato 1 e fato 2, e há trânsito em julgado pelo fato 1 e depois trânsito em julgado pelo fato 2, assim, você considera pelo fato 2, né, no processo, aí há maus antecedentes. Mas o fato é que, portanto, o sujeito, aqui fala, o sujeito tem que ser primário, ele pode ter maus antecedentes. Ele aqui precisa ser primário. Certo? Beleza. Pequeno valor da coisa subtraída, que é o requisito objetivo. E aí, o que é o pequeno valor, gente? Eu acho que eu já falei aqui, mas se eu não falei, eu falo agora. E a gente vai ver no que o STJ classificou. Pequeno valor é tudo aquilo que vai até um salário mínimo. Hoje, o salário mínimo está R$ 937. Então, até R$ 937 primário, dá para se aplicar esse privilégio aqui, certo? Desde que, e aí eu tinha os termos da súmula, Jéssica, pode passar, que aí eu não sei, desde que, mas aí desde que a qualificadora seja de natureza objetiva e não subjetiva. Então assim, o sujeito é primário e é de pequeno valor, considerando primário aquilo que não é reincidente, é pequeno valor aquilo que vai até o salário mínimo, você aplica o privilégio e você, se for furto simples, você aplica. Se for furto qualificado, você também pode aplicar nos termos da súmula do STJ, desde que esta qualificadora seja de natureza objetiva, que ela não seja subjetiva, ou seja, não seja abuso de confiança ou fraude. O furto de bem menor não se confunde com o furto insignificante, porque o furto insignificante, é o seguinte, o STJ fala, para ser furto insignificante, ou seja, para não ser pequeno valor, mas para ser insignificante, o valor da coisa tem que ser de até 10% do salário mínimo. Então, se o salário mínimo é 937, 93,70. Se a coisa até 93,70 é o valor insignificante. Só que, e com o STJ, os tribunais e o STF dizem?
que, para você reconhecer a insignificância, não bastaria este ínfimo valor, ou seja, esse valor no limite de 10% do salário mínimo. Mas teria que ter esses 4 requisitos que são requisitos para mim tautológicos. Se tem um, você tem todos os outros, né? Seria a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, certo? A única coisa que eu queria colocar para vocês é que, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu preciso colocar, pode passar, Jéssica. Eu até quero ver se eu coloquei. Não. Volta. Um pouquinho. Pelo STJ, o fato do paciente ostentar maus antecedentes não constitui um requisito suficiente para implicar a insignificância. O que o STJ fala? Você tem que ter, o valor da coisa tem que ter até um 10% do salário mínimo, né? Você 10% do salário mínimo, tem que ter esses requisitos, e o simples fato de ele ser reincidente ou ter maus antecedentes, por si só não impede. Por si só não impede. É que sempre é argumento de primeiro grau do TJ. Ele já é reincidente, e aí eles falam, ele se dedica, né, ele vive disso, ele tem uma prática habitual. Não é. Ele fala, olha, se o cara pode ter um antecedente, não tem nada a ver com furto, não tem nada a ver com questão patrimonial, ou pode ser um furto, mas bastante antigo, né? Ele pode ter uma receptação, pode ter um crime de lesão, sabe, algo que não tem a ver propriamente, a determinação que você tem agora do crime não é a mesma determinação que você tinha antes, não dá para dizer que ele se dedica a isso. Então é meio que isso, né? A incidência, segundo o STJ, não acidentes, por si só, não é fundamento. Exceto se você conseguir demonstrar que a partir daquela incidência o sujeito se dedicava àquilo, que não é muito fácil de fazer, né? Pode passar. Então, presentes os requisitos, o privilégio é direito subjetivo do réu. Não tem por que não aplicar. Eu não vou aplicar porque isso seria uma forma de estimular a prática de furtos, porque a sociedade está muito insegura, ou porque, sabe? Nada disso. É primário, é pequeno valor, direito subjetivo, acabou. Pode passar. E aí, pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, depois eu vou ver as conclusões. O privilégio de excluir qualificadora, ou seja, é possível furto privilegiado e qualificado? Já respondemos que sim, né? O privilégio se aplica não só ao caput, mas como aos qualificadores. Então essa corrente não se aplica, pode colocar. O que prevalece no STJ e no STF é que é perfeitamente possível o furto qualificado e privilegiado, assim como se admite o homicídio privilegiado qualificado, né? Não tem o menor. Assim como se admite o tráfico, né? Tráfico privilegiado, o tráfico por si só já seria, né, hediondo, né, naquele sentido do qualificado. E aí, a súmula 511 do STJ. Sempre que perguntarem de furto, vão perguntar essa última parte aqui, que é possível reconhecimento do privilégio, previsto no artigo 55, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Esse é o ponto que eu vou perguntar para vocês na prova. Antes de falar disso, só uma coisa, gente. Vocês viram as consequências ali? As consequências do furto privilegiado é você poder reduzir a pena até 2/3, você poder transformar a reclusão em detenção e você poder aplicar só a pena de multa. E exige uma fundamentação concreta, e aí eu acredito que ligada às determinações concretas do crime. Por quê? Porque é o seguinte, eu já vi juiz, já me deparei com isso mais de uma vez, eu tenho até um modelinho, fiz isso lá. O juiz fixou, 2 anos ou 1 ano, o sujeito que era primário e era de pequeno valor da coisa, 1 ano, 2 anos em regime aberto. Só que eu falei, excelência, precisa aplicar o privilégio, que eu aleguei. Faço o desembarque de declaração, faço isso até e isso até. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, beleza, transforma de reclusão em detenção. Que na prática não serve para nada. Porque a diferença entre reclusão e detenção é que a reclusão admite que o regime inicial seja fechado. E a detenção não pode ter o regime fechado como regime inicial. Você pode até regredir na fase de execução o regime fechado, mas o regime inicial não pode ser o fechado. O problema é que, pelos requisitos
inerentes nessas circunstâncias sociais e quantidade de pena, ele já tem direito ao regime aberto. Então, reclusão para detenção não lhe ajuda em nada. E isso faz com que seja uma verdadeira fraude, né? Um expediente bastante fraudulento, no sentido de que, sim, reclusão para detenção não vai ter nenhum benefício. E a justiça faz isso justamente para não dar nenhum benefício. Você fala, não, reclusão para detenção não tem nenhuma utilidade. Então não faria nenhum sentido. O STJ coloca, você precisa motivar concretamente por que de reclusão para detenção, se não vai ter nenhum benefício. E aí então, ou você teria que aplicar a multa, ou você teria que ter a redução e ter uma redução de pena. Entendeu? E a gente recorre nesse sentido. Vocês vão ver teses do STJ fixa nisso. Agora, ó, parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, é uma cláusula de equiparação da coisa alheia móvel, a energia elétrica ou outra coisa que tenha valor econômico. Pessoal, esse parágrafo traz uma cláusula de equiparação, coisa móvel, né, que é a energia elétrica, e outras, então, que seria energia genética, esperma de boi, né? Energia mecânica, térmica, radioativa. As energias com valor econômico poderiam ser equiparadas. Só volta um pouquinho, gente. Desde que tenha valor econômico. Isso, pode ter. E aí o que eu pergunto é, sinal de TV a cabo equipara-se a coisa alheia móvel? A primeira corrente diz que não. E é a corrente que tem prevalecido. Não é equiparado, uma vez que a energia só se consome, se esgota, diminui, ao passo que o sinal de televisão não se esgota, logo a subtração de sinal não é crime, certo? É proibição de analogia em mano parte. Porque assim, você fazer um gato e utilizar energia elétrica, não pagar pela energia elétrica, seria uma subtração de uma energia elétrica e de uma coisa móvel que se consome. Você, digamos, ligar a TV a cabo na tua casa, você está consumindo energia. Só que a questão da transmissão, você está, digamos, de alguma forma assistindo algo que você não teria direito, mas o que você assiste não é propriamente uma energia, né? Você está pagando pela energia, você está consumindo energia. É a programação que você está, digamos, tendo acesso e você não poderia ter. Só que a programação em si não é a energia que está aqui expressamente ou como equiparação. Então a ideia é basicamente essa, né? Se você está projetando uma TV, você está consumindo energia normal. Porque esse parágrafo foi feito para pegar os gatos de energia elétrica. Entendeu? Só que a de energia elétrica, interessa se você está assistindo Globo ou Globo News, que você não teria acesso, sabe? Sei lá. Tipo isso. E esse é informativo. O multi tem outra visão, o multi tem mais antigo e tudo mais. Pode passar, gente. Também questão de pulso telefônico, né? Saber se é ou não e tal. Não se pode confundir o fio de energia elétrica com um estelionato em face da concessionária. Olha que interessante. Quando você pratica furto, o que você está fazendo? Você faz um gato. Então, você não teria direito a ter aquela energia que você está pagando, faz um gato, uma ligação. E o agente, ele não está autorizado a consumir energia nenhuma. Ele vai lá e faz. O que seria o estelionato? Seria assim, não, eu estou autorizado, eu tenho a rede está instalada e eu até estou pagando por ela, normal. Só que eu vou lá e altero o reloginho. Eu vou lá e desce o que está aí embaixo. Bom, isso. Ludibriando e falando o valor da dívida. O que acontece? Uma coisa é, digamos que o medidor de energia está aqui. Imagina que eu vou lá, eles falam assim, né? Eu tenho direito, né, à energia elétrica. Normal, o reloginho está aqui. Aí os caras falam assim, mas às vezes o que o cara faz? Ele vai lá e faz um gato na frente do reloginho. E o reloginho não mede. Eles consideram estelionato. Você está autorizado, mas eles consideram estelionato. Ou você não faz isso, você vai lá e só altera o reloginho mesmo, né? Nas duas situações, você teve acesso à energia, só que o relógio não detectou. Uma porque não passou a corrente no relógio, a outra porque você foi lá manualmente alterando. Agora, é diferente você não ter o direito à energia e fazer o gato, porque nada está pegando. Eu até acho que talvez isso poderia até se equiparar mais um pouco a você estar na frente do relógio e tudo mais, mas ok. O fato é, alterar relógio é estelionato, fazer gato é furto, certo? Não ter autorização
para ter a energia é gato e ter autorização, mas adulterar o relógio é estelionato. Mantendo o certo? Aí assim, subtração de água. O paciente foi denunciado porque se constatou, interessante, no imóvel de sua propriedade, uma suposta subtração de água mediante ligação direta com a rede concessionária de serviço público, tendo averiguado que estava no respectivo débito. E olha o que o STJ fez. Só uma coisa. O que acontece nessas ocupações? Tanto você tem o gato, que seria um certo tipo de energia por conta da recuperação, e aí a questão da água. Que é o seguinte, quando você fala de água de lençol freático, você não pode, ainda que, por exemplo, for uma água do vizinho, né? O vizinho tem um poço artesiano, você vai lá e subtrai a água do vizinho do poço. Aquela água do vizinho do poço, que você vai lá no poço e pega, aquela conduta não é considerada furto. Por quê? Porque, como a gente viu na aula passada, ela não é uma propriedade do sujeito, né? A água que está no lençol freático e a qual você consegue ter acesso via poço, ela não é de propriedade, ela é, digamos assim, né? Propriedade pública da União, não sei, né? Não é da pessoa. E aí a questão é a seguinte: se você faz isso com autorização, lógico que tem que ter autorização do órgão competente para fazer, não pode fazer e tal, mas se você vai lá e pega do vizinho, o vizinho, ele não é um bem escasso de titularidade dele, não é uma coisa alheia própria, né? Coisa alheia do sujeito. Então, é fato atípico. Se você entra no vizinho e pega a água do poço artesiano, é fato atípico. Já teve uma questão de concurso assim. Só que a água encanada que vem, ela já talvez comece a ser considerada um bem escasso. Por quê? Porque aquela água é uma água tratada. Ela já passa por um procedimento que talvez possa considerar aquela água como uma água da concessionária, de alguma coisa assim. Gente, eu não estou não estou fechando essa questão, porque se eu fosse fazer uma defesa específica, eu teria que estudar a legislação sanitária, a legislação de políticas públicas, né, a legislação que incide sobre essa matéria de regime de águas, e a gente poder tentar encaixar ou não. Então eu não vou fechar. Mas considerando que a água tratada teria essa apropriação privada, seria um bem escasso de propriedade de alguém, olha o que aconteceu. Imagina, numa ocupação, a pessoa ocupa um prédio, né, aqueles momentos de moradia, e fazem esse tipo de ligação. Eles vão até a rede de esgoto, porque o município não fez a extensão até a ocupação, né, desligou, então eles fizeram isso de uma forma clandestina, e estão se valendo da água ali. Começam a se valer da água, e eventualmente são processados pelo crime de furto. Imagina, olha o STJ, olha o que aconteceu nesse caso. Tinha então essa ligação, né, a pessoa estava subtraindo a água da rede concessionária, e aí aconteceu, essa concessionária foi cobrar. Ele falou assim: você me subtraiu a água, e o meu prejuízo foi equivalente a tanto, digamos assim. Se essa água fosse contratada, se fosse passar, era equivalente a tanto. Sabe o que o cara fez? Tá bom. Juntaram o dinheiro e pagaram a conta. Foram lá e pagaram. Então, digamos, teria havido uma subtração e o pagamento disso, digamos que antes do recebimento da denúncia. Vai falar, então arrependimento posterior. Mas olha o que o STJ decidiu. É aplicável o princípio da subsidiariedade, no direito penal, pelo qual a intervenção penal só é admissível quando os outros ramos do direito não conseguem solucionar os conflitos. E daí que, na hipótese em que o ilícito toma contornos meramente contratuais e sem conhecimento do plano civil, não está justificada a persecução penal. Tem uma decisão em sentido contrário, certo? De fruto fraco e tal. Mas o que eles disseram? Eles disseram assim, a concessionária é como se ela tivesse cobrado a dívida e o cara pagou, né? Então você considera primeiro uma dívida civil em que, diante do princípio da última ratio, da intervenção mínima, da fragmentariedade da subsidiariedade do direito penal, você só incide quando o conflito, os outros ramos não são capazes de solucionar. Mas olha que interessante, nos crimes tributários, o pagamento do tributo no estilo e a coisa, já vi ministro aplicando por analogia. E aí você poderia falar assim, da mesma forma que serve para os ricos, deveria servir para os pobres, como uma cláusula supralegal de extinção de punibilidade, né, fazendo analogia com os delitos tributários, que até são mais graves, né? E aí, uma coisa que é interessante dizer sobre essa questão subsidiária do direito penal, pense em um crime de desobediência. Gente, olha o que acontece no crime de desobediência.
No crime de desobediência, pense numa situação específica. Cria muita jurisprudência para esse crime. É assim, pensa um conflito entre mãe e os pais pela guarda de um filho, em que o pai alega que a mãe alega que o pai, vamos supor que o pai esteja com a guarda, e a mãe alega que o pai não deixa a mãe exercer o direito de visitas esse, a criança, fixados na sentença que determinou a guarda. E aí, ela notifica, interpela, e o sujeito não responde, e ela com testemunhas demonstra que ele não está colocando. Aí você faz um pedido para o juiz civil. O juiz faz assim: pai, cumpra o dever, sob pena das consequências cabíveis, sob pena de multa. Se você não cumprir, vou te aplicar uma multa. Ou, se você não cumprir, vou eventualmente até mudar a guarda. Então a guarda vai ser dela, já que ela garante o seu direito de visita e você não garante a dela, não mudar a guarda. Então você vê que ele tem medidas cíveis para lidar com a situação que são menos gravosas e até mais adequadas para tutelar o conflito do que o direito penal. Então eu falo: eu posso te aplicar uma multa periódica se você continuar, ou eu posso mudar até a sua guarda. São mecanismos previstos na legislação para lidar com isso. Se o juiz tivesse... A ideia é a seguinte: só após o esgotamento dessas vias que estão ali à disposição e a relutância no comportamento, é que você poderia aplicar o crime de desobediência. E acho que é mais ou menos isso aqui quando a gente trabalha na subsidiariedade. É um dos poucos casos que eu vejo isso assim ser aplicado com uma maior ênfase. Você não caracterizar o crime enquanto não houver o exaurimento de métodos disponíveis pela legislação que possam lidar com o conflito de uma melhor forma. E eu estendo esse raciocínio para muitas outras áreas, né? Eu já fiz peça alegando ultima ratio em muitas outras, até vou consultar lá o que eu fiz. Mas é isso, entendeu? Então é importante que seja colocado, porque só o vídeo que eu lembrei. Já escrevi essa. Deu? Beleza? A gente faz um intervalo e já volta.